Olá, vamos então apresentar o nosso caso 1, né? Que ele foi composto por 4 temas, que vocês apresentaram para mim de uma forma bastante rica, né, na última aula. Então, a gente vai falar dos clássicos do desenvolvimento econômico, nós vamos falar do Rosenstein-Rodin, do Prebisch, Singer, do Lewis e do Nurks, tá? A ordem aqui está invertida. Na sequência, a ordem correta é introdução, Rosenstein-Rodin, Nurks e Lewis, que são os teóricos do desenvolvimento balanceado ou equilibrado, e o Prebisch Singer, que já entra na categoria do teórico do desenvolvimento desequilibrado. Eu vou propor uma reflexão para vocês, e aí a gente encerra essa apresentação, tá bom? Bom, a pergunta inicial é: o que é desenvolvimento econômico? Desenvolvimento econômico é crescimento econômico? As duas coisas são iguais? Então, nesse sentido, é importante vocês entenderem que o crescimento econômico ele está vinculado com o aumento do produto do país, do produto per capita e do produto total do país, tá? Enquanto o desenvolvimento econômico, ele tem uma mudança qualitativa para além da quantitativa. Se fôssemos pensar assim, rasamente, né, de uma forma bem rasa, crescimento econômico está vinculado com quantitativo e desenvolvimento econômico está vinculado com qualitativo. Então, o desenvolvimento econômico, ele olha para o modelo de crescimento, se é um modelo de crescimento que degrada o meio ambiente ou não, qual que é o perfil distributivo da renda que se é gerada nesse país, né, que é gerada nesse país, nesse estado, qual o papel do Estado, variáveis como pobreza, taxa de desemprego, nível de desigualdade, né, índice de desigualdade, condição de saúde, nutrição, educação, moradia, são todas variáveis que vão ser consideradas no desenvolvimento econômico, tá? Então, o desenvolvimento econômico é maior, é mais abrangente, é mais complexo do que crescimento econômico. Bom, aí quando a gente vai pensar na teoria do desenvolvimento ou do crescimento, né, ao longo do tempo, a gente tem duas grandes perspectivas teóricas que são opostas entre si, tá? Uma é a do teoria do crescimento equilibrado, do qual fazem parte o Rosenstein, Rodin, Nurks, Lewis e Lebenstein, tá? E o crescimento desequilibrado vai ser uma corrente que vai pensar que não é possível desenvolver todas as indústrias ao mesmo tempo, né? Vai ter que fazer umas compensações, algumas vão se desenvolver e outras não. Então, aí estão Singer, Prebisch, Kalec, Myrdal, Hirschman e Furtado. Tá? Alguns desses aqui a gente vai falar em desenvolvimento econômico, outros a gente vai falar em pensamento econômico. Então, uma frase do Hirschman que eu acho que vale a pena para ilustrar o que nós estamos dizendo aqui. O desenvolvimento não depende tanto de encontrar as combinações ótimas para os recursos e fatores de produção dados, senão de chamar a ação e colocar em uso para propósitos de desenvolvimento os recursos, acho que aqui que é o ponto mais importante, os recursos e habilidades que se encontram ocultos, dispersos ou mal utilizados. Quando a gente deixa uma criança brasileira que nasce em uma região pobre se envolver no tráfico de drogas, ou na prostituição, ou morrer jovem, nós estamos perdendo recursos, porque essa mesma criança, em outras condições de vida, ela poderia ser, por exemplo, um professor, um médico, um pedreiro, enfim, ela poderia desenvolver habilidades, estar em uma outra realidade que ela não pôde estar, por quê? Porque a sociedade não lhe permitiu, não lhe garantiu meios para sair dali. Uma outra frase do Celso Furtado, que para mim é magistral. Quando a capacidade criativa do homem se volta para a descoberta de suas potencialidades, ele se empenha em enriquecer o universo que o gerou. Produz-se, então, o que chamamos de desenvolvimento. Tá? É isso.
né? Você tem tantas possibilidades de se desenvolver que você pode enriquecer o universo, seja escrevendo um livro, plantando uma árvore, limpando um chão, fazendo algo que devolva ao universo aquilo que você recebeu, né? Então, isso é desenvolvimento. O Amartya Sen fala um pouquinho parecido. Lá no caso 3, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do Amartya Sen. Bom, então vamos lá para Rosenstein-Rodin. O foco principal do Rosenstein-Rodin é o que ficou conhecido na literatura como Big Push, ou Grande Impulso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que é preciso criar uma situação dentro das nações para que as indústrias, o processo industrial, ele seja alavancado de uma vez só em todos os setores industriais ao mesmo tempo. Por isso, Big Push, por isso, o grande impulso, tá? Algumas questões que ele está levando em consideração. Então, ele fala assim, por exemplo, país que tem uma população pequena, vis-à-vis o tamanho do território, tende a superestimar o tamanho do território, tá? Então, que ele está pensando bastante em países muito grandes, como é o caso da Rússia, do Brasil, os próprios Estados Unidos, né? Um território muito grande. Outra coisa que ele fala da questão da escassez de capital. Os países que estão subdesenvolvidos, eles não têm capital, né? Eles têm escassez de capital. Por isso, é importante tentar ver a questão das taxas de juros para evitar que haja uma escassez de capital e que essa escassez de capital não permita o desenvolvimento industrial. Tá? Outra coisa que ele vai dizer o seguinte, olha, o desenvolvimento ou o não desenvolvimento se caracteriza por uma produção industrial muito pequena vis-à-vis a produção total. Portanto, a proposta dele é que a produção industrial e a produção total, elas subam e se tornem majoritárias. Tá? Outra perspectiva também, que é uma perspectiva que depois lá na frente os teóricos vão questionar bastante, né, principalmente os teóricos latino-americanos, é o fato dele dizer o seguinte, que os países subdesenvolvidos são países jovens, né, que têm boas perspectivas para usar mais capital, mais mão de obra, mais recursos naturais. Então, à medida que eles forem amadurecendo, como se fosse um processo natural, né, à medida que esses países forem amadurecendo, vão desenvolvendo essas perspectivas mais propícias ao desenvolvimento econômico. Então, ele vem aí, tem uma frase aqui dele que eu acho que ficou legal. O objetivo da industrialização das áreas internacionais deprimidas é produzir equilíbrio estrutural na economia mundial através da criação de emprego produtivo para a população agrária excedente. Pessoal, eu me lembro direitinho que um dos grupos se preocupou bastante com a questão da reforma agrária. Né? Teve um dos grupos que colocou aqui. Esse ponto é central. Tá? Esse ponto é central. A reforma agrária, a produção agrária, enfim, como pensar a questão do desenvolvimento em sociedades que tem uma população agrária muito grande. Né? Que era o caso do Brasil. Em 1943, 90%, 80% da população morava no campo. Né? Era agrário. Tá bom? Industrialização vinculava com urbanização, veja o que aconteceu na China, e ainda tem uma população muito grande de chineses que ainda moram na zona rural, né? Então, os salários na zona urbana são maiores do que nas áreas rurais, né? Então, aí a gente pensa, zonas urbanas dos países ricos é uma coisa, zonas urbanas dos países pobres tem outra característica, tá? Bom, e aí é uma coisa que se retroalimenta. A industrialização, ela se concentra em regiões de renda elevada, tá? Nas nações desenvolvidas, que é o que ele vai chamar de causação circular. Tá? Há um círculo virtuoso da riqueza, nesses casos aí, desses países que estão desenvolvidos. Tá? Bom, em termos de dinâmica do desenvolvimento, né, ele entende o seguinte, que há uma migração do capital para o trabalho, né,
Então, o capital, ele deve se dirigir para regiões onde há trabalho excedente, portanto, desemprego disfarçado, tá? Mão de obra disponível, tá? O desenvolvimento econômico, ele traria consigo a industrialização e melhorias na produção agrícola, que são exatamente essas melhorias na produção agrícola que vão baratear a vida dos trabalhadores, né? A industrialização também traria economias externas e retornos crescentes de escala, que são muito maiores na indústria do que na agricultura. Veja, ele não pensa de jeito nenhum em termos de troca, porque ele está focado olhando para dentro dessas economias, para dentro dessas sociedades, tá? E daí ele fala de dois modelos. Um modelo que ele chama de modelo russo, que é sem capital externo, sem investimento direto estrangeiro. Não existe essa figura. Tá bom? E o outro modelo, que é o modelo com inserção externa ou com investimento direto estrangeiro. Só para vocês se situarem, esse debate ele esteve presente no Brasil ali no período anos 30 até 45, o debate era muito forte se nós devíamos aceitar ou não o capital externo, tá? Quem supera o debate vai ser o Juscelino Kubitschek, que vai trazer, então, as multinacionais. Né? Então, é importante vocês terem em vista isso. Então, ele fala o seguinte, a industrialização via grandes blocos de investimento é viável, tá? Então, as nações vão poder promover isso, tá? Desde que haja uma ajuda internacional para a igualdade de oportunidades. É exatamente isso que vocês questionaram no dia do debate, né? Se não me falha a memória, foi o Marcos, né, que questionou isso. Ele falou, olha, da onde que se vai ter uma ajuda internacional para promover o desenvolvimento, né? Então, ele está dizendo, pelo menos para acessar capital tecnológico e financeiro é para ter, né? E aí, nesse sentido, a gente pode pensar no Banco Mundial, no FMI, tá? Na OCDE, nas agências de cooperação e desenvolvimento, todas elas estão indo no sentido de promover essa ajuda, tá? Então, tem um esforço mesmo. Agora, é suficiente? Me parece que não. Para que o desenvolvimento tenha êxito, se faz necessário um nível mínimo de recursos, grandes e profundas transformações. Esses grandes e profundas transformações englobam principalmente o conceito de produtividade, do capital e do trabalho. Tá? Então, a produtividade é a capacidade de mobilizar recursos internos ao país para que esses recursos produzam mais, sempre mais, numa espiral sempre positiva e crescente no sentido de crescimento econômico. Pensa bastante na dificuldade de superar a causação circular positiva entre renda e industrialização. Então, quem tem mais renda tem mais industrialização, quem tem mais industrialização tem mais renda, e aí você cria um círculo virtuoso do crescimento que quem está fora está simplesmente fora e não consegue entrar, né? Como se fosse um ciclo que quem está externo a ele não consegue entrar. Tá? Aí, saindo da perspectiva do Rosenstein-Rodin, a gente migra já para o segundo autor na sequência, que foi o Nurse, né? Que ele vai trazer a constelação circular de forças. Aí ele fala assim, um país é pobre porque é pobre. E o que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer o seguinte, um país é pobre porque ele não consegue mobilizar capital. E ele não consegue mobilizar capital porque ele não tem poupança agregada. Vocês já devem ter ouvido vários teóricos falando isso. O Brasil tem um problema de escassez de poupança, é preciso gerar poupança, tá? Então, ele coloca uma observação, né, que ele diz o seguinte, pelo lado da oferta, esses países têm uma dificuldade grande em poupar, tá? Porque a renda real é muito baixa, os salários reais são muito baixos. Mas, ao mesmo tempo, a renda real é muito baixa porque a produtividade é baixa. Então, não tem como você subir muito o salário real porque você não tem ganho de produtividade que justifique esse aumento, tá? Então, e a produtividade não sobe porque falta capital. Então, nessa frase, ó, as palavrinhas poupar, eu vou me grifar aqui, baixo nível de renda real,
produtividade e falta de capital, tá? São palavras que se alimentam ali, né? Então, falta poupança, que a gente vai chamar de S, e essa falta de poupança não leva a um aumento no nível da renda real, que, por sua vez, não leva a aumento na produtividade e que não leva a aumento na renda real, que, por sua vez, leva à escassez de capital. Então, fica um ciclo se alimentando, e esse ciclo é muito difícil de sair. É por isso da frase, o país é pobre porque é pobre. Como que é possível romper o ciclo da pobreza? É possível, né? Ele fala, não é intransponível, mas em qualquer ponto que você romper ali, seja na produtividade, seja na poupança, seja no capital, seja na renda real baixa, qualquer um desses 4 pontos que você conseguir mexer, você vai tender a fazer um progresso cumulativo. Tá? Então, o que ele propõe? Ele propõe uma coalizão social, tá? Focada numa tentativa de ampliar atividades de investimento entre indivíduos, entre coletividades, cooperativas e etc. Tá? Ele fala bastante também da importância dos hábitos e características pessoais, né? E a questão do papel das comissões de planejamento. Tá bom? E o Estado, o que ele deve fazer? Além de reduzir as dificuldades para que haja esse avanço desses hábitos aqui, pessoais, ele deve planejar os investimentos. Gente, é importante situar no tempo e no espaço isso aqui. Nós estamos falando do imediato pós-guerra, precisa reconstruir o capitalismo mundial, porque caso ele não seja construído, você vai ter uma migração em massa dos países para o comunismo, para a experiência cubana, chinesa e etc. Então, é no bojo disso que a gente vai assistir uma necessidade do Estado planejar e, ao mesmo tempo, amparar o processo de desenvolvimento. Tá? O NURCSE, ele vai falar também dos países densamente povoados, né, que são aqueles países que têm um excesso de mão de obra, né, que eles vão chamar de desemprego disfarçado, né, que lá no Furtado, a gente vai ver mais lá na frente, ele vai chamar de setor arcaico, ou setor de subsistência, né, que é as pessoas que simplesmente sobrevivem. Hoje no Brasil a gente pode olhar isso e no visitar as comunidades, vocês vão perceber, as pessoas sobrevivem, né? E aí ele fala o seguinte também, ele fala, olha, quando você deslocar mão de obra do setor agrário, né, para o setor moderno, industrial, não significa que a produção no setor atrasado vai reduzir, né? Por quê? Porque tem uma propensão marginal do trabalho praticamente nula. Porque esse desemprego disfarçado, eles migram, né? Eles saem do campo, vão para a cidade, fazer empregos disfarçados, desempregos, né? Disfarçados lá na cidade. Então, faz um bico, faz um serviço, né? Vive nessa informalidade. Nós podemos chamar de informalidade para o mundo atual. Tá? Outra coisa que ele coloca é a importância da figura da poupança oculta de recursos, né? Então, é preciso que haja meios de se deslocar excedente de mão de obra para o setor moderno, para a indústria. Tá? Então, o Estado precisa intervir nesse sentido. Se for necessário gerar mão de obra qualificada, o Estado tem que gerar essa mão de obra qualificada. Tá? O que o Estado tem que fazer é ser capaz de migrar a população do campo para a cidade, para trabalhar na indústria, especificamente nas indústrias que tenham uso de tecnologia. Tá? E aí, o que ele fala é o seguinte, quando houver essa migração, haverá também um avanço na produtividade da agricultura, porque uma parte desse ganho de produtividade que vai acontecer na indústria também vai migrar para a agricultura, tá? Então, a agricultura não vai ficar para sempre atrasado e a gente não vai avançar, né? Os países vão falar assim, onde tem indústria está avançada, onde tem agricultura está atrasada, né? Não é bem isso.
Então, o grande argumento desse teórico, né, que é o Nurkes, é que não há dificuldade em aplicar capital sincronizadamente em uma ampla gama de indústrias diferentes. Por isso que ele vai falar do desenvolvimento equilibrado. Tá? Equilibrado. Tem um equilíbrio aqui. Todo mundo, todas as indústrias diferentes vão crescer de uma vez, juntos, né? Então, ele coloca o aumento na produção de um amplo setor de bens de consumo, equilibrado de modo a corresponder ao esquema de preferência dos consumidores, cria sua própria demanda. Aqui, gente, aquela perspectiva clássica da teoria econômica. A oferta cria sua própria demanda. Toda oferta cria sua própria demanda. Lembra disso? Aqui é a mesma coisa, tá? Essa frase dele. Outra coisa que ele diz é a importância do mercado interno. Eu me lembro do pessoal colocar alguma coisa a respeito disso, né? Quanto maior o mercado interno, melhor a inserção externa desse país, né? Então, aí aqui tem um conceito de o capital é realizado em casa, portanto, o capital é realizado pela compra e venda no mercado interno, e o crescimento dos países subdesenvolvidos, ele deve ser orientado para aumentar a produção no mercado interno, para o mercado interno, tá? E o Estado com um papel muito ativo, né? Captando, direcionando recursos, promovendo garantias institucionais, fazendo políticas de incentivo. Né? Então, o Estado muito ativo, muito planejador e muito garantidor do movimento do capital em pró-industrialização, né? No sentido da industrialização. Se vocês se lembrarem, a pergunta de pesquisa, ela versava sobre o efeito demonstração, né? E a distribuição da renda. Aqui, pessoal, a provocação era bem no seguinte sentido. O que acontece? À medida que a industrialização começa a avançar nos países atrasados, subdesenvolvidos, há uma tendência de copiar o consumo desses países no país subdesenvolvido. E quando isso acontece um problema grave, que é o vazamento de poupança. Ou seja, aquela poupança que já é baixa, ela tende a vazar porque ela vai ser orientada por parte das pessoas mais ricas para o consumo de bens de luxo. O Furtado trabalha bastante isso, tá? Bastante mesmo. Então, aqui é importante pensar um pouquinho no conceito de pobreza relativa, pobreza absoluta. Né? A pobreza absoluta é aquele que está em condições de não conseguir se alimentar. A pobreza relativa é quando ele se alimenta, mas ele olha para o vizinho e ele vê que o vizinho ele tem um carro melhor, uma casa melhor, enfim, faz outras coisas. O consumo emulativo aqui para nós é o que a gente chama de consumo mimetizado. A teoria cepalina vai chamar de mimetizado, né? Que é aquele consumo que copia aquilo que acontece nos países centrais. Então, a gente pode brincar, né? O sonho do brasileiro médio, né? Quando ele tem algum ganho de renda, é visitar a Disney, né? É o consumo que quer copiar o consumo americano, tá bom? E a questão da poupança, né? A poupança baixa, e aí essa poupança que é baixa, ela migrando para um consumo que o Celso Furtado vai chamar de conspícuo, tá? Então, a atração pelos níveis de vida adiantados pode provocar não só a destruição do potencial de poupança interna, como pode prejudicar a efetiva utilização de recursos externos para o desenvolvimento econômico. Então, é preciso focar no crescimento do mercado interno, é preciso diversificar a pauta de exportações com produtos mais elaborados, tá? É preciso restringir a importação de bens de luxo, tá? Então, M de bens de luxo não deve acontecer, tá? Deve utilizar a poupança oculta na forma de mão de obra, tá? Então, deve-se criar uma estrutura que vai usar essa mão de obra no processo de industrialização, vai incluí-la
e não alijá-la, como foi que aconteceu no Brasil e na América Latina como um todo, e o papel extremamente importante do Estado. Tá? Então, aqui, olhando Nurkse em contraposição ao Rosenstein-Rodin, a gente percebe uma complementaridade entre as duas teorias, né? Ambas defendem a coordenação de investimentos simultâneos em vários setores da economia, tá? Especialmente nos setores produtores de bens de consumo de massas. Modelo Lula, aqui no Brasil, tá? Mercado de consumo de massas vai aumentar o mercado, vai expandir o mercado interno. E quando há essa expansão do mercado interno, há um processo de industrialização que se alimenta desse movimento. Tá? Bom, aí terminada essa parte da discussão do Nurkse, a gente passa para o Lewis. O Lewis, ele está olhando o seguinte, ele fala que o lucro é pequeno, por isso que não tem formação de poupança, que para nós em economia é o S, porque a renda da terra é alta. Tá? Então, é uma perspectiva bem ricardiana. Lembra do Ricardo falando, olha, enquanto a renda da terra for alta, não vai ter estímulo nenhum para que haja indústria na Inglaterra. Então, a necessidade de industrializar a Inglaterra está diretamente relacionada com a queda nos lucros da terra. Tá? Então, é mais ou menos isso que se vai fazer, né? A acumulação de capital requer aumento da parcela de lucros, né? Porque são esses lucros que vão, de fato, formar poupança, tá? E esses lucros, eles vão aumentar em detrimento da parcela da renda da terra e não da parcela dos salários. Por quê? Porque se a parcela dos salários caírem, o que a gente vai viver? A gente vai viver uma redução do mercado. Tá? Então, o que tem que cair é a renda da terra. E não os salários. Tá? Em tais sociedades, o setor moderno usufrui da dinâmica do setor atrasado na medida em que mantém a taxa de salários estável. Tá? Então, ele está olhando bastante assim a dinâmica do mercado de trabalho com a dinâmica do nível de investimento, tá? Com a dinâmica da taxa de lucros. E aí ele olha e fala, olha, o problema aqui é que quem tem capital, quando observa que o lucro na terra é melhor do que na indústria, ele vai migrar para a terra. É mais ou menos o processo inverso que a gente viveu no processo de industrialização brasileiro. Estava todo mundo produzindo café lá na terra, produção de café, e aí o café começou a dar prejuízo, ter uma queda no seu preço internacional. E aí o que acontece? Esses capitalistas que estavam olhando ali na terra, no café, eles vão começar a investir os seus recursos, o seu dinheiro, em novas indústrias. Né? Bancos, por aí vai. Vai ser o desenvolvimento que vai ter ali nos anos 20, 30 no Brasil. Desenvolvimento industrial, tecelagem, criação de bancos e etc. Segundo Lewis, o desenvolvimento da nação é visto como um processo que gera mudanças estruturais, Furtado também fala isso, tá? Que melhoram o padrão de vida da população e diminui a desigualdade de renda e riqueza. Tá? Qual é o pressuposto? Em países subdesenvolvidos, haveria uma população muito grande, tá? Em relação ao capital, o que implicaria na figura da oferta de trabalho ilimitada. Tá? E aí, essa oferta de trabalho ilimitada, ela geraria uma produtividade marginal do trabalho próxima a zero. Ou seja, a produtividade do trabalho muito baixa, né? Muito baixa. Então, o que ele chama aqui de produtividade marginal do trabalho quase zero, ou oferta de trabalho ilimitada, é o que o Rosenstein-Rodin chama de desemprego disfarçado e o Nurkse chama de poupança oculta. Tá? Então, é a mesma categoria com nomes diferentes, certo? É a produtividade do trabalho. Tá?
Outra coisa que o Lewis trabalha e que vai ser muito importante para o pensamento econômico latino-americano é a estrutura de economia dual, tá? Ilhas de modernidade em mares de atraso, tá? Então, o Lewis ele vai trabalhar bastante esse conceito, tá? Então, ele fala assim: não temos, durante a expansão, uma ilha de emprego capitalista cercada por um vasto mar de trabalhadores de subsistência, mas sim certo número de ilhas pequenas, diminutas, desse tipo. Isso é muito típico nos países que se encontram nas primeiras fases de desenvolvimento. Aqui também ele está numa perspectiva de que existem várias fases de desenvolvimento, que o desenvolvimento é um processo natural, que é como se fosse uma criança, depois vira um adolescente, depois vira um jovem, depois vira um adulto, né? Depois vira um adulto mais maduro, aí vira idoso e assim vai, tá? Então, essa ilha de modernidade e o mar de atraso teria baixa produtividade do trabalho, e o setor moderno seria regido pela acumulação de capital, tá? Sendo que esse capital ele vai ser acumulado a partir da quantidade de trabalhadores empregados e da distribuição de lucros e salários. Aqui é a distribuição funcional da renda entre lucros e salários. Quanto por cento da renda total vai para lucros e quanto por cento da renda total vai para salários, tá? Em tais sociedades, a parcela de lucros é muito alta. Não porque os salários sejam baixos, mas porque a renda da terra é alta, tá? É uma visão bem ricardiana. Resultado: quando ocorre um aumento na renda da terra, quando ocorre um aumento da renda da terra na composição do produto líquido, a base de acumulação de capital diminui. Então, toda vez que houver uma expansão no mercado externo, que gera demanda por produtos primários, vai aumentar a renda da terra, vai aumentar o lucro da terra, e isso vai tender a diminuir o processo de industrialização. Tá? Essa é uma implicação que a gente consegue derivar ali da teoria. Okay? Não é isso que está escrito na teoria dele, mas a gente consegue derivar, tá? Pensando numa economia capitalista. Então, quais são as suposições do modelo? Então, existe trabalho excedente a ponto de ter uma produtividade marginal do trabalho igual a zero. O salário real rural é determinado pela média e não pelo produto marginal do trabalho, tá? E o salário do setor moderno é maior que o salário do setor tradicional, ou que aqui, para nós, o setor tradicional é o setor agrícola, tá? Todos os lucros são reinvestidos, tá? Essas são as hipóteses do modelo de Lewis, ok? Ele diz o seguinte: é preciso criar uma classe de capitalistas que invistam no capital, tá? Então precisa ter um esforço de poupar, precisa ter um incremento no conhecimento e sua aplicação. Então aqui o papel da educação, né, do processo de desenvolvimento, tá? A expansão do volume de capital per capita e um ambiente favorável ao surgimento de forças construtivas que se autoalimentem no sentido de avanço do processo de industrialização, tá? Então, a superação do subdesenvolvimento seria visto como a superação de uma tecnologia atrasada e a institucionalização de regras, instituições, leis, agrupamentos de regras que favorecem o investimento, tá? E a ampliação da dotação de capital per capita, tá? Então, o subdesenvolvimento é exatamente isso que está escrito aqui. Tecnologia atrasada, instituições que não favorecem o investimento e baixa dotação de capital. E o desenvolvimento é o oposto disso. Uma tecnologia avançada, instituições que investem, que favorecem o investimento e alta dotação de capital. Tá? E, finalmente, a gente vai falar um pouquinho do Prebisch-Singer, né? A teoria Prebisch-Singer, que é a deterioração dos termos de troca. Tá? Essa teoria já está olhando para um desenvolvimento desequilibrado. Não há equilíbrio, não há balanceamento aqui. Tá? Por quê? Porque eles estão dizendo o seguinte: olha, Ricardo, estava errado, existe uma falha na teoria das vantagens comparativas. Tá?
Ele entende o mundo dividido entre centro e periferia, então é um sistema global, amplo, e nesse sistema você tem o centro e você tem a periferia. Tá? Então, ao longo do tempo, existe uma tendência natural que o preço relativo dos bens primários caia em relação aos bens industriais. E para isso, tanto o Prebisch quanto o Singer, eles pegam dados de comércio internacional que provam isso, tá? Uma provocação que eu posso fazer para vocês é: será que ainda é válido a teoria do Prebisch-Singer? Né? Vamos dar uma pensada nisso depois. Eles dizem o seguinte, que existe uma assimetria entre os países que participaram da Revolução Industrial e os demais, né? E essa assimetria vai definir a posição deles na divisão internacional do trabalho. Tá bom? Então, nas economias especializadas na produção de bens primários, você observa uma dificuldade da absorção de mão de obra excedente, dificuldade de penetração dos avanços das técnicas produtivas, né, especialmente quando está vinculado com a mão de obra, né, o fator trabalho, a mão de obra, tá? Tem também uma dificuldade de poder de barganha das classes trabalhadoras, ou seja, a classe trabalhadora ela tem muita dificuldade de interferir na realidade, de interferir, negociar, fazer negociações que sejam favoráveis a ela, tá? Então, por isso que a industrialização ela vai gerar trabalhadores mais organizados que vão garantir um mínimo de rigidez dos salários abaixo, né? Já quem produz bens primários são uma estrutura mais desorganizada, né, ou menos organizada, porque tem uma mão de obra bastante abundante, né, e muito vulnerável ao desemprego. Aqui a gente marca chamaria de exército industrial de reserva, né. Para os autores, né, a superação desses problemas residem no próprio processo de industrialização, no aumento do poder de barganha dos trabalhadores de forma consistente, de maneira a tornar os salários na periferia mais resistentes à pressão baixista, tá? A ótica da participação no mercado internacional, tá? Tentando reduzir a vulnerabilidade do balanço de pagamento e a necessidade de poupança externa, né? E, finalmente, tentar superar, ao sair, fugir da condição de periferia. A periferia é uma condição a qual as sociedades elas não estão simplesmente, elas não optam, elas não têm como escolher, elas simplesmente estão sujeitas a ela, né? Por causa do sistema, o funcionamento do sistema. Por isso que é uma teoria estruturalista, tá? Para terminar, né, eu vou falar um pouquinho aqui, países de renda baixa, né, principalmente aqueles citados lá no nosso exemplo, Ruanda, enfim, Armênia, ainda tem condições de superar o subdesenvolvimento agora, em 2020, né? E aí eu acho que várias coisas que vocês disseram no debate vale a pena serem retomadas, né? A primeira delas não vai ter crescimento para todo mundo, não vai ser todo mundo avançado, vai ter alguns pobres e alguns ricos, alguns países ricos e alguns países pobres. Isso porque a gente está falando do sistema capitalista. A gente talvez tiver algum outro sistema que ninguém nunca imaginou também, apesar do socialismo ter tido a sua experiência como um capitalismo de Estado, no meu ponto de vista, o subdesenvolvimento me parece uma condição difícil de ser ultrapassada, né? A não ser que haja cooperação internacional. Tá? Acho que é uma questão importante olhar para isso. Uma outra questão importante olhar é perceber que as teorias que são balanceadas, né, de desenvolvimento balanceado, que são os clássicos do desenvolvimento econômico, eles têm um papel do Estado muito mais forte, muito mais presente do que o desenvolvimento desequilibrado, né? A despeito que o modelo de substituição de importações, ele emerge ali na teoria do Prebisch-Singer, né? E ele vai ter um papel do Estado muito presente aí na América Latina, tá? Mas, se vocês olharem, os teóricos do desenvolvimento balanceado, eles colocam uma ênfase bastante importante no papel do Estado. Vamos todo mundo agir, o Estado vai organizar, controlar, manejar todas as ações para que a industrialização aconteça, né?
e tal. Eu acho que, em resumo, da teoria, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Aqui estão os 2 livros base, tá? Que nós usamos aqui. E eu espero, então, que vocês, caso tenham dúvidas, escrevam lá no mural, que eu respondo para vocês. Certo? Um abraço, tchau, tchau.